Olá, graça e paz. Que bom encontrar você em mais um GPS. Que bom, deixe aí o seu GP. Graça e paz para você também. GP para toda essa galera bonita que está chegando agora e está podendo sentar aí no seu sofá, no seu puff, está no seu quarto de repente deitado aí na cama olhando o celular, né? Que bom, seja como você estiver, é muito bom a gente poder se encontrar e recebermos as direções espirituais que a palavra de Deus nos proporciona nesses dias em que ainda vivemos a quarentena, embora algumas coisas comecem a dar sinais ali de que vão sendo retomadas, né? É um processo de recomeço gradual, difícil, né? Mas nós estamos em oração, né? Estamos acompanhando juntos todo esse momento e é bom quando nós compartilhamos a fé, quando nós compartilhamos o amor, quando nós compartilhamos a graça do Senhor entre nós. Então, eu me alegro no Senhor que você esteja aí. Vá deixando o seu GP aí nos comentários, né? Graça e paz para você que está chegando agora. Você pode estar assistindo agora na sexta-feira mesmo, né? Hoje, dia 10, ou você pode estar assistindo mais tarde, no sábado, no domingo. Seja como for, que Deus te abençoe, né? E a gente vai seguir aqui nas nossas direções espirituais. Vou dar um gole aqui. Enquanto você abre a sua Bíblia, lá no Salmo de número 68. Salmo 68 é a nossa primeira coordenada no GPS de hoje. Salmo 68, versículo 6. Tá comigo aí? Né? Pegou a sua Bíblia? Tá junto? Então vamos lá. Salmo 68, verso 6 é a nossa primeira coordenada que diz o seguinte: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus dá um lar para pessoas que estão vivendo na solidão. Deus, ele liberta os presos para uma situação de prosperidade. E aqui a prosperidade não é a riqueza financeira, como alguns poderiam até pensar, mas é a riqueza que envolve a paz, envolve aquilo que foi tirado, envolve aquilo que foi removido em uma determinada condição anterior. E é muito curioso que esse salmo que nós lemos, ele é um salmo de Davi, né? Onde Davi ele percebe que Deus, na sua infinita misericórdia, ele muda a condição de quem está passando por situações difíceis. E aí eu me pergunto, e pergunto a você, se a situação da sua vida não é uma situação de solidão, por exemplo. Porque há uma diferença entre viver sozinho e viver solitário. A pessoa que está sozinha, ela está bem com o seu estado, ela está em paz com o fato de não ter mais alguém ao seu lado. Mas a pessoa que está solitária, ela sofre com essa condição, ela sofre por não ter com quem contar. E muitas pessoas hoje, nos nossos dias, elas têm o seu estado de solidão acentuado, têm o seu estado de solidão agravado, principalmente quando ficamos mais isolados. Tem pessoas que têm com quem compartilhar. E tem pessoas que de uma maneira até paradoxal se veem sozinhas, solitárias, mesmo tendo pessoas no seu entorno. Porque os canais, os meios de comunicação, os meios de ligação, os meios de relação interpessoal foram rompidos e precisam ser restaurados. Mas é para essas pessoas, é para aqueles que estão nessa condição que Deus promete um lar, a bênção de viver em família. Assim como também para aqueles que estão aprisionados, para aqueles que estão privados da sua liberdade. E aqui a gente não fala só da liberdade, do aprisionamento físico, do encarceramento num presídio, numa unidade prisional. Não, nós não falamos apenas desse estado, porque há pessoas que podem se locomover pelas ruas da cidade, podem se locomover para fazer as suas ações cotidianas e se veem aprisionadas por sentimentos nocivos, por emoções negativas, por um estado de perturbação mental e perturbação espiritual e inquietação existencial muito grande. E essas pessoas, elas estão aprisionadas também. E é para essas pessoas que Deus promete a prosperidade, caso elas busquem no Senhor a sua liberdade. É curioso que o autor desse salmo, Davi, ele já se encontrou em determinada circunstância numa situação muito difícil, em que ele mesmo se viu forçado pela força do momento a se recolher
a ficar confinado, a ficar isolado. E juntamente com eles foram outras pessoas. Isso a gente vai ver lá no capítulo 22 do primeiro livro do profeta Samuel, que é a nossa segunda coordenada. Estamos com a nossa segunda coordenada lá no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo de número 22. Primeira coordenada nós já lemos, Salmo 68, verso 6. E agora vamos para 1 Samuel, capítulo 22. Logo no primeiro versículo nós vamos ver o profeta Samuel relatando o seguinte: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. No verso 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi, por causa de uma circunstância de fuga, Davi estava fugindo, temendo pela sua vida, porque ele era perseguido tanto por Saul, rei de Israel, e agora passava a ser perseguido também pelos filisteus, e ele se recolhe, ele entra nessa caverna, ele entra nesse lugar fechado para buscar abrigo e se recolher. E aí junto dele, quando a família dele sabe que ele está lá, então nós vamos ficar com você aí. E aí outras pessoas também descobrem isso, dizem: nós vamos com você, nós vamos ficar com você porque a gente também está fugindo de muitas situações desconfortáveis, nós estamos sofrendo, nós estamos aflitos, nós estamos angustiados e não vemos outra situação a não ser entrar nessa caverna também. É uma condição de entrar num lugar que é muito desconfortável. E a situação que nós vivemos nesses últimos tempos certamente foi uma situação que nos apresentou a um desconforto muito grande. O desconforto de estarmos isolados, de estarmos privados dos nossos relacionamentos, de estarmos privados das nossas possibilidades. Muitos de nós tivemos que desfazer projetos que estavam em curso, outros tivemos que adaptá-los. E fato é que nós acabamos entrando nesse lugar chamado pandemia, nessa caverna da pandemia. E nessa caverna nós encontramos várias pessoas também. Nós não estamos sozinhos nela. Junto de nós estão pessoas aflitas, estão pessoas oprimidas, pessoas sofridas, pessoas amarguradas, pessoas angustiadas. E Deus, Ele nos encontra no meio da caverna, quando nós estamos lá. Deus, muitas vezes, Ele vai nos deixar irmos até a caverna, entrarmos na caverna, para lá na caverna a gente ter um encontro com Ele e entender por que é necessário, às vezes, estar na caverna. Hoje é dia 10 de julho, né? Há exatamente 2 anos atrás, 10 de julho de 2018, você vai se lembrar que teve um episódio lá na Tailândia, nas cavernas de Tham Luang, onde 13 jovens entraram, né? Estavam jogando futebol e um deles estava fazendo aniversário. E de repente eles dizem assim: não, vamos comemorar fazendo uma aventura, né? Um desafio de aventura. Vamos entrar nas cavernas. E entraram num sistema de cavernas que tem lá na Tailândia. E fato é que quando eles entraram, estava na temporada de monções, onde chove bastante, tem chuvas torrenciais. Essas chuvas elas aconteceram quando eles já estavam acontecendo devagarinho, mas depois que eles entraram, aconteceram torrencialmente, encheram os rios subiram os cursos d'água e depois que eles entraram, a água entrou e foi inundando a caverna, de maneira que eles tiveram que entrar cada vez mais fundo na caverna para poder encontrar abrigo das águas. E pasmem, eles entraram 4 quilômetros adentro, né, uma rede de cavernas muito grande. Eles entraram 4 quilômetros adentro das cavernas, das profundezas, e ficaram num local elevado, né, porque era um sistema de cavernas que percorria uma montanha, né, e as águas ficaram lá subindo, e eles entrando na caverna, deram falta dele, né, inclusive a família já tinha feito o bolo de aniversário para um deles, e esses jovens ficaram lá, junto com seu treinador, que era o mais velho, né? Eram 12 jovens, o time era o Javalis Selvagens, né? Os Javalis Selvagens. Eles ficaram lá, e isso foi no dia 23 de junho. Né? 23 de junho,
Quando foi no dia 10 de julho, eles passaram 18 dias. No dia 10 de julho, eles foram finalmente resgatados. O resgate deles foi concluído. E eles saíram daquela caverna onde ficaram lá com as águas subindo. E a gente não pode imaginar o tipo de aflição que passaram aqueles homens, né, aqueles jovens que ali entraram, o time dos javalis selvagens. Mas nós sabemos perfeitamente qual é a aflição que muitos de nós estamos vivendo, que você está vivendo. Você de repente pode estar, usando uma metáfora, entrando numa caverna da vida e as águas das tribulações elas estão subindo, subindo, subindo e você vai e cada vez mais as águas subindo e você está já chegando na apneia e você encontra mais um patamar e as águas vão subindo. E Davi se encontrou numa circunstância assim. E foi esse Davi que encontrou auxílio e refúgio no Senhor. É por isso que quando ele estava na caverna, mesmo na caverna, ele pôde entoar um salmo. E é a nossa terceira coordenada no GPS de hoje. Vamos lá para o salmo de número 57. Salmo 57 é o salmo que ele compôs quando ele estava na caverna. E lá no Salmo 57, no seu verso 1, você vai ver Davi dizendo o seguinte: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Verso 2: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, para que comigo cumpre o seu propósito. Verso 3: dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga aqueles que me perseguem de perto. Davi não podia ter composto uma canção de louvor mais coerente com o momento que ele estava vivendo. O tempo da caverna também é um tempo de cantar para Deus. Talvez você esteja vivendo uma situação encavernado agora, encavernada, porque a semelhança daqueles rapazes da Tailândia, você se vê com as águas entrando na caverna e você tendo que entrar mais a fundo. Mas é no instante em que estamos na caverna que precisamos saber de onde vem o nosso refúgio e a nossa salvação. E é isso que Davi está dizendo aqui. Davi está dizendo: eu me refugiarei na sombra das tuas asas. Davi não tinha dúvida de onde estava a salvação dele, onde estava o socorro dele. E é por isso que ele podia clamar e orar a Deus e cantar para Deus, porque ele sabia que dos céus Deus envia a salvação para ele. E por falar em caverna, né, a gente chega na nossa terceira coordenada, a gente já está perto do fim. Eu me lembro que quando eu era criança, né, até antes da adolescência, ainda passava, né, você que viveu ali na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, você vai se lembrar que a gente tinha um desenho animado chamado Dungeons and Dragons, ou popularmente Caverna do Dragão, né? E na Caverna do Dragão era interessante porque aqueles jovens no desenho, eles entraram, né? Você vai ver, ou você conhece a história, ou se você não conhece, depois você vai conhecer, você vai ver, vai dar um Google aí, vai ver. Eles começaram brincando num parque e nessa brincadeira eles entraram num túnel, né? E daquele túnel eles entraram numa outra dimensão. E nessa outra dimensão, aquilo que era brinquedos viraram armas, né? E eles começam a lutar em busca da sobrevivência e para voltar para casa. E aí eles encontram sempre um anfitrião, né? Alguém que dá orientações para eles de sabedoria, que é o mestre dos magos, e tem sempre um arqui-inimigo, que é o Vingador, né? E aqui eu vou dar spoiler para vocês, né? Se você não assistiu, talvez você só assista pela internet, ou talvez se algum canal de assinatura ainda passar, né? Mas quando eles estão nessa busca, sempre que eles estão na busca de sair, quando eles estão chegando, abre-se um portal, abre-se alguma coisa para eles saírem daquela caverna, acontece algo que um deles, né, tropeça, fica ferido,
a Uni, que é o unicórnio de estimação deles, cai e fica presa. E aí o Bob, não, eu não posso deixar a Uni, vou voltar. E a Sheila, irmã do Bob, não, eu vou atrás do Bob. E aí o Hank, que é o líder, diz, não, então se você vai salvá-lo, nós vamos salvá-lo também. Aí o Eric, que é o mais mal-humorado da turma, sempre tem, vocês têm que atrapalhar quando a gente está voltando para casa. E o Presto vai fazer uma mágica lá e vai tirar uma mágica, tira o negócio errado, não funciona. Ou seja, quando a gente está nessas situações de turbulência, quando às vezes a saída está na nossa frente, a gente, puxa, não dá, não foi dessa vez, né? E tem teorias, né? Tem uma teoria de que eles estavam mortos e tal, mas depois eu fui ler e vi uma parte do HQ, né? Uma resenha do HQ, né? Do autor que finalizou a história, e disse que na verdade eles não morreram, né? Na verdade eles não morreram, eles encontraram a forma de sair, né? E na verdade o próprio Vingador, que era o arqui-inimigo deles, ele também estava aprisionado naquela forma, né? Ele precisou ser liberto. E a liberdade do Vingador foi muito interessante. Aqui eu estou fazendo uma coisa mais, né, mais nerd, né? Se você assim entende, né? Mas a gente gosta desses enredos ficcionais, né? Mas é para você entender um pouco da história do que é você estar na caverna e viver situações difíceis, porque eles estavam presos nessa caverna, nessa outra dimensão. O Vingador perseguia eles, também estava preso, mas a grande chance de liberdade veio numa situação difícil, uma situação de crise entre eles, onde inclusive até o grupo se dividiu, porque uma parte do grupo acabou pensando que o Mestre dos Magos estava enganando eles, outra parte do grupo disse que não, o Mestre dos Magos não está nos enganando, quem está nos enganando é um Vingador, né? O Vingador fez um jogo de palavras e eles acabaram tendo que fazer tomar uma decisão ética muito séria, né? E no final das contas, nesse dilema que eles vivem, eles acabam por tomar a decisão ética que viabiliza a liberdade deles daquela caverna. E aí, eu sei que você não vai ver mesmo, mas se você for ver, né, não tem problema. Eles né, encontram o caminho, né? Só que aí o desfecho fica meio que aberto, né? A gente sabe que a solução acabou, a solução chegou, melhor dizendo, né? A prisão deles na caverna acabou. A história não conta se no final das contas, né, eles saíram ou não saíram, né? Mas pelo menos o aprisionamento deles ficou encerrado, porque tudo era um teste onde eles precisavam tomar aquela decisão final. E aí eu fico vendo se de repente, né, nessa nossa analogia nerd, Deus ele não permite que às vezes a gente também entre em cavernas para saber qual vai ser a nossa decisão ética diante de circunstâncias muito difíceis. Você pode ter entrado na caverna por opção, porque você quis, ou porque você foi forçado. Algumas pessoas fizeram algo que te empurraram para essa circunstância. Mas de uma forma ou de outra, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão como os meninos da Tailândia tiveram que tomar, de meditar, de manter-se em calma, né, para que pudessem ter a sua oxigenação, a sua carga energética normalizada. Você vai ter que tomar uma decisão como os meninos da ficção, da Caverna do Dragão, que tiveram que tomar uma decisão ética complicada para poder alcançar o caminho da liberdade daquela dimensão. Você vai ter que tomar uma decisão como Davi, né, que também teve que tomar uma decisão. Ele tomou a decisão de entrar na caverna, mas também ele diz algo. Quando ele vai confiar a sua família que estava com ele ao rei, ele diz assim, fique com a minha família e cuide da minha família, ele falando isso para o rei de Moabe, até que eu saiba o que o Senhor quer de mim. Que coisa, né? Eu vou esperar aqui, eu sei que eu não vou ficar para sempre aqui, mas eu sei que o Senhor quer algo comigo. O Senhor quer algo com você. O Senhor quer algo com todos nós. E essa palavra, quando vem ao nosso coração, é exatamente para a gente entender que nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo, Deus ele quer algo conosco. Ele quer algo com a gente na caverna e quer algo com a gente fora da caverna. Bem, querido, querida, o que é que Deus quer com você? Eu tenho certeza que Ele quer te abençoar. E às vezes a bênção do Senhor ela é precedida por uma provação. Muitas vezes.
essa provação que você está passando não é o seu lugar definitivo. Pode ser um lugar necessário. Pode ser o lugar onde foi necessário você estar, mas não é o lugar definitivo. O Senhor, Ele quer te proporcionar um novo tempo. E é por isso que precisamos orar. Orar para que compreendamos a vontade do Senhor em meio à caverna. Hoje o nosso ponto de destino, inclusive, foi esse, né? Caverna. O ponto de destino do nosso guia pastoral para a sabedoria na noite de hoje. Foi o nosso ponto de destino, mas ele não é o nosso ponto final. Lembre-se sempre, mesmo quando Deus lhe permitir entrar numa caverna, o plano dele continua do lado de fora da caverna. Quero orar pela sua vida, quero orar com você nesse momento. Podemos orar? Deus nosso Pai, nós te damos graças, te bendizemos, te louvamos e queremos te pedir agora, Senhor, em favor dos teus filhos e filhas que estão vivendo situações difíceis, situações em que estão envolvidos dilemas, estão envolvidas crises, questões difíceis de resolver. E é por isso que nesse instante nós não podemos fazer coisa melhor do que confiar ao Senhor as nossas ansiedades. Pôr nas tuas mãos, Pai, aquilo que nos aflige, aquilo que nos angustia, aquilo que nos põe, Pai, em estado de alerta. E é por isso, Pai, que eu quero te rogar agora, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo dê sabedoria a esse teu filho, a essa tua filha, que agora pode estar entrando na caverna, que agora pode estar lá dentro da caverna, mas que agora também pode estar se preparando para sair da caverna. Seja qualquer que seja o estágio do teu filho, da tua filha, que o teu Espírito Santo agora renove em seu coração o ânimo, renove a paz, renove a esperança de que tu tens um plano perfeito na vida de cada um de nós. Por isso, Pai, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a confiança no Senhor. E por mais altas que sejam as ondas, que os nossos olhares estejam firmados no Cristo que caminha sobre as águas. É assim que nós oramos, pedindo a tua bênção, a tua paz e a tua alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Chegamos ao fim de mais um GPS, de mais um Guia Pastoral para a Sabedoria. E espero que o Senhor te abençoe bastante, que você experimente as mais ricas bênçãos do Senhor. As bênçãos que sucedem às provações, as bênçãos que sucedem à caverna. Amanhã nós continuamos com a nossa agenda semanal da IBCG. Amanhã temos oração jovem às 16h. No domingo nós temos os nossos cultos às 9h, celebração da manhã. Às 10h30, logo que acabar o culto da manhã, tem o culto infantil. Então, conecte a sua criança, né? O seu piquititucho, a sua piquititucha, para celebrarem com a gente também no IBCG Kids. E à noite, às 18h, temos também a celebração noturna. Esperamos que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e que a gente continue trilhando esse caminho de sabedoria. Eu gosto muito de bater esse papo com você aqui, de uma maneira muito informal, de uma maneira entre amigos, entre irmãos em Cristo. E é assim que a gente vai seguindo. E é assim que o Espírito Santo vai nos guiando e nos abençoando. Um beijo grande. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz de Jesus.